Fala, nação rubro-negra. O Flamengo em Foco tá no ar com mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. E atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o nome e a cidade de onde está assistindo vai estar automaticamente participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então já se inscreve agora, comenta seu nome e sua cidade e você pode ser o próximo torcedor a vestir o manto. Agora bora direto para as notícias. A escolha do público foi clara e contundente. Entre mudanças que mexeram com o tabuleiro do futebol nacional, um nome se destacou com vantagem ampla e transformou expectativa em realidade imediata. Jorginho não apenas ocupou um espaço, ele redesenhou funções e se firmou como peça central em um time campeão. A saída de um articulador estabelecido criou um vácuo que exigia inteligência e tempo de adaptação. Em vez de transição lenta, o ítalo-brasileiro impôs ritmo e conexão. Em campo, a bola encontrou um intérprete com leitura de espaços, controle emocional e execução de alta precisão em momentos críticos. O resultado: encaixe rápido e protagonismo em jogos que definem temporada. O impacto foi visível tanto na engrenagem coletiva quanto na capacidade de decidir. Ao consolidar titularidade, Jorginho somou 35 partidas, 5 gols e 3 passes para finalização. Esses números ganham profundidade quando se aponta o momento das ações, cobranças de pênalti em fases agudas, controle de posse sob pressão e circulação de jogo que permitiu ao time dominar ritmo e território. Não é só produção, é influência. Na enquete que mediu as melhores contratações do ano, a diferença de votos revela a percepção de superioridade consistente. O atacante do Palmeiras, Vitor Roque, ocupou a segunda posição e justificou um investimento de 154 milhões ao transformar potencial em contundência, com 20 tentos e uma parceria afiada no ataque. Ainda assim, a margem para Jorginho confirma que o público valorizou a entrega imediata e impacto nas conquistas. Fabrício Bruno, em terceiro lugar, sustenta outro tipo de argumento: liderança, solidez defensiva e papel de referência em uma equipe que subiu o patamar competitivo. Aos 29 anos, venceu o ceticismo habitual de quem chega com expectativa alta e acumulou convocações, incluindo oportunidade sob comando estrangeiro na seleção principal. Um zagueiro que não apenas defende, organiza. Quando se amplia o quadro, o painel de contratações mostra perfis complementares, jogadores que alteram dinâmica ofensiva, peças que dão sustentação ao meio, nomes de experiência que ancoram fases de jogo e apostas que crescem com minutagem. Nesse mosaico, o futebol privilegia coerência entre custo, função e entrega, e é justamente aí que a contratação rubro-negra se diferencia, por unir adaptação veloz e valor competitivo em partidas decisivas. Os números da votação ajudam a ler o cenário de preferência coletiva. Com 10.343 participações, Jorginho concentrou 3.899 escolhas, equivalendo a 37,68%. Vitor Roque somou 1.202 votos, 11,62%, enquanto Fabrício Bruno registrou 1.078, 10,42%. A distância entre as três primeiras posições traduz uma percepção de dominância sólida. Olhar além do pódio acrescenta textura. Jogadores como Andrés Gomes e Reinaldo aparecem como movimentos de afirmação em contextos de reconstrução, trazendo entrega imediata e estabilidade. Peças como Carlos Vinícius e Danilo, com funções distintas, compõem times que buscaram ajustar profundidade de elenco sem perder consistência. Em outros casos, nomes como Lucho Acosta e Carrascal oferecem repertório criativo e variabilidade de ritmo, cada qual com papel específico na estrutura tática. Também emergem passos de mercado com apelo estratégico. Montoro e Andréas Pereira representam ajustes de perfil e leitura de ocupação de espaços, enquanto William José e Christian reforçam a importância de experiência e equilíbrio em grupos que ambicionam manter regularidade. Já Coelho e Carboneiro apontam para projetos que valorizam mobilidade, intensidade e transição rápida, úteis em cenários de liga longa. O que faz uma contratação ser considerada melhor não é apenas estatística ou preço, mas a soma de pertinência tática, presença nos momentos-chave e capacidade de elevar o nível do coletivo.
Jorginho cumpriu esses 3 critérios com consistência, enxergou o jogo, decidiu sob pressão e manteve a equipe em trilha vencedora. Por isso, a preferência popular não soa como surpresa, soa como consequência. Há uma camada de leitura ainda mais interessante. Quando um reforço assume responsabilidades que vão além da ficha técnica, ele influencia comportamentos, do posicionamento dos companheiros à confiança do torcedor. Esse tipo de liderança silenciosa raramente aparece na planilha, mas define trajetória. Em um ano de disputas intensas, foi essa confluência de técnica, mentalidade e execução que fez diferença. No fim, a enquete não apenas contabiliza votos, contam histórias sobre eficiência e impacto competitivo. O reconhecimento ao camisa que chegou do futebol europeu reflete uma cultura que valoriza quem responde no campo, quando a temporada pede firmeza. E, se a pergunta é por que ele foi eleito com folga, a resposta está no conjunto: leitura, presença e coragem em jogos grandes. É assim que se separa destaque de estatística. Fala, nação rubro-negra. Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. Um vídeo que começou a circular nas redes sociais nesta semana deixou torcedores e amantes do futebol em estado de choque. Nele, a apresentadora Renata Fã, conhecida por sua paixão pelo internacional e por sua postura firme nos debates esportivos, comenta sobre um dos maiores lutos da história do Flamengo. A fala, carregada de emoção e surpresa, rapidamente viralizou e se tornou combustível para uma enxurrada de discussões e análises sobre o significado desse momento para o clube carioca. A cena mostra Renata Fã em um programa esportivo, visivelmente impactada, ao destacar que a perda em questão não foi apenas esportiva, mas também simbólica. O vídeo, curto e intenso, já é tratado como uma bomba no noticiário esportivo, despertando curiosidade e ansiedade entre torcedores rubro-negros e rivais. Nas redes sociais, hashtags como hashtag Luto do Flamengo e hashtag Renata Fã já figuram entre os assuntos mais comentados. A repercussão é tamanha que milhares de torcedores passaram a compartilhar mensagens de tristeza e reflexão, lembrando episódios marcantes da história do clube que poderiam se encaixar na descrição feita pela apresentadora. A fala de Renata Fã não se limita a um comentário isolado. Ela trouxe à tona memórias de momentos dolorosos vividos pelo Flamengo, como derrotas emblemáticas, perdas de ídolos e crises internas que marcaram profundamente a trajetória do clube. O público, ávido por detalhes, busca compreender qual episódio específico foi considerado um dos maiores lutos. Jornalistas especializados destacam que a declaração da apresentadora reacende debate sobre a importância da memória esportiva. O Flamengo, apesar de suas inúmeras glórias, também enfrentou momentos de dor que moldaram sua identidade e fortaleceram sua relação com a torcida. A torcida rubro-negra reagiu com intensidade. Muitos interpretaram a fala como referência a tragédias que ultrapassam o campo esportivo, como o incêndio no Ninho do Urubu, que vitimou jovens atletas e deixou marcas profundas na história do clube. Outros acreditam que Renata Fã se referia a derrotas emblemáticas em finais internacionais. O vídeo que circula é analisado minuciosamente por torcedores e especialistas. Cada palavra dita por Renata Fã é interpretada como pista para identificar o episódio exato que ela classificou como um dos maiores lutos. A diretoria do Flamengo, até o momento, não se pronunciou sobre o comentário. Essa ausência de posicionamento oficial apenas aumenta a curiosidade e a ansiedade dos torcedores, que aguardam uma resposta clara sobre o tema. Enquanto isso, rivais aproveitam a oportunidade para provocar o Flamengo. Muitos ironizam a situação, afirmando que o clube, apesar de suas glórias, também carrega derrotas dolorosas que não podem ser esquecidas. Essa reação, embora previsível, reforça ainda mais a rivalidade e mantém o assunto em evidência. Ex-jogadores e ídolos do Flamengo também se manifestaram. Alguns defenderam a lembrança de momentos trágicos como forma de honrar a memória dos que sofreram, enquanto outros destacaram que o clube deve sempre olhar para frente, sem se prender às dores do passado. No cenário internacional, portais esportivos repercutem a fala de Renata Fã com surpresa. Muitos destacam que o Flamengo, considerado uma potência global, também possui capítulos sombrios em sua história,
o que reforça a complexidade de sua trajetória. Especialistas em psicologia esportiva afirmam que reconhecer os momentos de dor é fundamental para compreender a força de um clube. O Flamengo, ao longo de sua história, transformou lutos em combustível para conquistas, mostrando resiliência diante das adversidades. Torcedores mais jovens, que não viveram alguns dos episódios mais dolorosos, agora têm a chance de conhecer e refletir sobre esses momentos. Para eles, a fala de Renata Fan é uma oportunidade de se conectar com a história do clube em toda a sua dimensão. O vídeo, que começou como uma simples gravação de programa esportivo, já foi reproduzido em diversos canais e plataformas digitais. A cada replay, novos detalhes são analisados, o tom da voz da apresentadora, sua expressão facial e até o silêncio que se seguiu à declaração. A repercussão também alcança o campo político do futebol. Autoridades e dirigentes destacam que episódios de luto devem ser lembrados como forma de aprendizado e de construção de um futuro mais seguro e responsável para o esporte. A torcida rubro-negra, conhecida por sua intensidade, vive um misto de sentimentos. Orgulho pelas conquistas, tristeza pelas perdas e ansiedade pelo desenrolar da discussão que se abre a partir da fala de Renata Fan. O episódio também reacende o debate sobre a cobertura midiática do futebol. Muitos questionam se a imprensa deve dar mais espaço para os momentos de dor, ou se deve focar apenas nas glórias e conquistas. Enquanto isso, o vídeo continua circulando e alimentando teorias. Cada novo compartilhamento reforça a sensação de que algo grande está prestes a ser revelado sobre a história do Flamengo. Seja qual for o episódio específico, a fala de Renata Fan já entrou para a história recente do noticiário esportivo. Um dos maiores lutos da história do Flamengo não é apenas uma declaração, mas um símbolo da intensidade, da paixão e da dor que cercam o futebol brasileiro. O torcedor aguarda, ansioso, os próximos capítulos dessa narrativa que promete marcar profundamente a memória coletiva do clube. O Flamengo, com sua trajetória de glórias e lutos, mostra mais uma vez que o futebol é muito mais do que vitórias, é emoção, é história e é vida. A repercussão da fala de Renata Fan sobre um dos maiores lutos da história do Flamengo continua dominando o noticiário esportivo e as redes sociais. O vídeo em que a apresentadora se emociona ao comentar o episódio foi suficiente para reacender memórias dolorosas e provocar uma onda de debates entre torcedores, jornalistas e até rivais. A intensidade da reação mostra como o tema ultrapassa o campo esportivo e toca diretamente na identidade coletiva da nação rubro-negra. Nas redes sociais, a mobilização é impressionante. Milhares de torcedores compartilham suas próprias lembranças e interpretações sobre o que Renata Fan quis dizer. Alguns destacam tragédias que marcaram profundamente o clube, enquanto outros apontam derrotas emblemáticas que ainda hoje são lembradas com tristeza. Essa diversidade de opiniões mantém o assunto em alta e gera discussões intermináveis. A imprensa esportiva nacional dedica programas inteiros ao tema. Comentaristas analisam não apenas a fala da apresentadora, mas também o impacto que ela teve na torcida e na memória coletiva do Flamengo. O debate gira em torno da importância de reconhecer os momentos de dor como parte da história do clube, sem apagar ou minimizar suas glórias. Torcedores rivais aproveitam a situação para provocar e ironizar o Flamengo. Muitos afirmam que o clube, apesar de suas conquistas, também carrega derrotas e tragédias que não podem ser esquecidas. Essa reação, embora previsível, reforça ainda mais a rivalidade e mantém o assunto em evidência. Ex-jogadores e ídolos históricos do Flamengo também se manifestaram. Alguns defenderam a lembrança dos momentos trágicos como forma de honrar a memória dos que sofreram, enquanto outros destacaram que o clube deve sempre olhar para frente, transformando a dor em combustível para novas conquistas. No cenário internacional, portais esportivos repercutem a fala de Renata Fan com surpresa. Muitos destacam que o Flamengo, considerado uma potência global, também possui capítulos sombrios em sua trajetória, o que reforça a complexidade e a profundidade da história do clube. Especialistas em psicologia esportiva afirmam que reconhecer os momentos de luto é fundamental para compreender a força de um clube. O Flamengo, ao longo de sua história, mostrou resiliência diante das adversidades, transformando episódios dolorosos em motivação para se reerguer e conquistar títulos. Torcedores mais jovens, que não viveram alguns dos episódios mais marcantes,
agora tem a chance de conhecer e refletir sobre esses momentos. Para eles, a fala de Renata Fan é uma oportunidade de se conectar com a história do clube em toda a sua dimensão, compreendendo que o futebol é feito de vitórias e derrotas, de glórias e dores. A repercussão também alcança o campo político do futebol. Autoridades e dirigentes destacam que episódios de luto devem ser lembrados como forma de aprendizado e de construção de um futuro mais seguro e responsável para o esporte. O Flamengo, nesse contexto, se torna símbolo de resiliência e superação. Por fim, a fala de Renata Fan mostra como o futebol é capaz de mobilizar emoções intensas e transformar uma simples declaração em fenômeno nacional. O Flamengo, com sua trajetória de glórias e lutos, reafirma sua posição como clube que transcende o esporte, representando paixão, história e vida. O torcedor, em meio à repercussão, aguarda ansioso os próximos capítulos dessa narrativa que promete marcar profundamente a memória coletiva da nação rubro-negra. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.